Não faz sentido podcast. Exatamente. Bom, galera, não faz sentido podcast no quesito de hoje em dia. Talvez nem o de antigamente, né? Porque antigamente podcast era mais áudio, né? Era só áudio. Hoje em dia, podcast se tornou áudio e vídeo, né? E antigamente já não fazia muito sentido porque quase ninguém ouvia, né, podcast. E hoje em dia o pessoal mais assiste, né? Que tem muito podcast no YouTube, mas já foi para TikTok, foi para também Twitch, né? É interessante, mas o podcast ele não faz muito sentido porque ele se tornou um programa de entrevista praticamente, né? Porque popularizou muito, né? Os caras foram criando, né? Teve os que foram precursores no Brasil, mas na realidade já existia podcast. O lance que aconteceu é o quê? Dois caras foram os mais estourados, que foram o Flow Podcast com o Monark e o Igor, né? E tipo, não faz muito sentido, né? Porque também são horas e horas de podcast, né? É um papo bem longo. Mas eu admito que eu gosto de podcast, né? Já gostei mais, mas hoje em dia eu não assisto tanto. Eu assisto mais os cortes. A não ser que eu esteja fazendo mais de uma coisa no computador. Aí eu vou ouvindo o podcast e fazendo as outras coisas, né? Já gostei muito de assistir o Paranormal Experience, mas sei lá, os caras começam a passar muita propaganda, mano. Tá doido, pai. Tá ligado? Mas até que eu gosto em alguns momentos, porque fala muito das paradas do sobrenatural. Então eu gosto tanto do sobrenatural quanto de alienígena, essas coisas. E eu acho bem interessante esse assunto nos dias de hoje, né? E tipo, eu acho que atualmente como é que eu posso dizer? O inteligência limitada é mais interessante, assim, em questão de abranger mais assuntos. O Flow Podcast, por exemplo, ele é mais focado em assuntos da atualidade, essas paradas assim, né? Não fala muito sobre o sobrenatural. Já o inteligência limitada, ele já abrange mais coisa. O Vilela lá, ele já fala, troca ideia na moral, não fica questionando tanto assim os caras. Porque é crença, né, galera? Não adianta você querer debater a crença da pessoa, tá ligado? Porque ambos, né, é uma parada que, tipo, tem os que acreditam e os que não acreditam, tá ligado? Então não adianta você debater muito, porque quem acredita não vai mudar de ideia porque você fala que você não acredita, tá ligado? Se aquilo traz algum benefício pra pessoa, a pessoa não vai deixar de acreditar naquilo que ela acredita, tá ligado? E o lance é que podcast não faz sentido porque, mano, pô, quem que vai ficar parado assistindo horas e horas de podcast, né? Mas tem os momentos, né? Tem os momentos que a galera pega pra ouvir, pra assistir tudo. Mas sinceramente não faz muito sentido a pessoa fazer, porque podcast é o cara falando sozinho, né, sobre diversas coisas, praticamente o que eu tô fazendo agora, na verdade, né? Porque hoje em dia o podcast é como se for a pessoa falando com outra pessoa, aí é áudio e vídeo, mas aí é quase mais de uma pessoa falando. Já o podcast antigamente, ele era só uma parada, sei lá, talvez um ensinamento que a pessoa tá passando, né, em áudio, ou uma reflexão, né, praticamente igual eu tô fazendo aqui. Então, quer dizer, não faz muito sentido. Principalmente para quem tá fazendo, não faz muito sentido, porque às vezes nem ganha tanta repercussão o podcast. Tem muito podcast muito pequenininho, tá ligado? E aí, se você não tiver um tempo para dedicar ali, você não cresce, velho. Você não cresce, nem se for só áudio, né? E aí é complicado, brother. Complicado. E pra mim não faz muito sentido, não. Por isso que eu prefiro fazer vídeo mesmo. Nada de ao vivo, não, tá ligado? É que nem os caras lá do Você Sabia. Eles não fazem podcast. Eu acho que eles ganhariam uma nota muito boa
se eles entrassem nesse meio aí. Bom, mas é isso aí, galera. Valeu.